Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos estar debatendo sobre os falsos mestres, os falsos ensinadores, os falsos crentes que não amam a palavra de Deus. Hoje o nosso assunto é sobre esses falsos profetas que estão surgindo aí nas redes sociais, através de suas lives, enganando as pessoas, fazendo live no intuito de ganhar dinheiro, não querem trabalhar e fazem live no intuito de ganhar dinheiro, vendendo uma falsa cura, um falso milagre para as pessoas e vendendo, comercializando a palavra de Deus. E é contra essas pessoas que nós vamos estar debatendo hoje. Hoje nós vamos estar lendo aqui 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler do capítulo 4 ao versículo 5, do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 4 de 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Versículo 1 do capítulo 4 de 2 Timóteo. O texto, na tradução da minha Bíblia, diz: Paulo responsabiliza Timóteo. Versículo 1: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Aqui é o texto onde eu vou chegar. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras no ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Eu vou ler novamente, para que você entenda esta segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. E Paulo diz a Timóteo: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues. Aqui o apóstolo Paulo ele tá exortando o jovem Timóteo. Ele diz: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo, olha o que o apóstolo Paulo escreveu naquela época, naquele tempo, para o jovem Timóteo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Mas ele alerta o jovem Timóteo: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia, louvado seja o Deus Todo-Poderoso, bendito seja o nome do Senhor. Antes de chegarmos ao versículo 3, vamos entender o que diz no versículo 2. O que Paulo quer dizer a Timóteo: instes a tempo e fora de tempo. O ministro deve estar preparado em qualquer situação para trazer uma palavra necessária e apropriada, seja para desafio, incentivo, inspiração, correção ou encorajamento. Todos os seguidores de Cristo deverão sempre estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós.
Aleluia. Louvado seja Deus. Voltando aqui para o versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo coceira no ouvido, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Nos dias de hoje, milhares e milhares de crentes, de pessoas que se dizem evangélicas, de pessoas que se dizem cristãs, elas não querem mais ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, ouvir o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Elas não querem mais ser confrontadas através do poder da palavra de Deus. As pessoas hoje elas estão buscando igrejas aonde elas são exortadas, aonde elas se sentem aonde elas se sentem pessoas especiais. Quando chega um pregador em uma igreja que pregue a Bíblia, quando chega um pregador que tem compromisso com o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, quando chega um pregador que prega a palavra de Deus verdadeira, as pessoas não gostam, elas não glorificam, elas não se animam com esse tipo de pregação. Quando há um pregador que prega a palavra de Deus, que confronta o pecado, que fala sobre santidade, que fala sobre renúncia, que fala sobre não ameis o mundo, que fala sobre o pecado, que fala sobre o inferno, que fala sobre renúncia, que fala sobre a cruz. As pessoas elas não querem saber mais desse tipo de evangelho. As pessoas elas não querem mais saber desse tipo de evangelho. Tanto é que em muitas igrejas a Bíblia ela está ficando de lado. A palavra de Deus ela está ficando de lado, fechada. A palavra de Deus está ficando fechada de lado, porque está surgindo pregadores agora aí que o propósito dele é revelação. E é isso que o crente gosta. Hoje está cheio de crente que está indo para a igreja atrás de revelação. Hoje aqui nas redes sociais está cheio de pessoas vindo para as redes sociais atrás de revelação. E quando aparece um charlatão, quando aparece uma pessoa que se diz serva de Deus, mas que faz pix, que coloca o pix aqui, que pede dinheiro para as pessoas em troca de cura, de libertação, em troca de oração, em troca de bênçãos, entendeu? Eita que as pessoas elas amam isso daí, essa ilusão, elas amam essas coisas, aí glorifica, aí chora, aí diz, ai meu Deus, ora por mim, porque eu vejo muitos falsos pregadores, pastores, pessoas que se dizem serva de Deus, aqui na live, aqui no TikTok, enganando as pessoas. E o que me deixa triste é que muitas e muitas pessoas estão indo atrás desses pregadores. E muitos ainda dão dinheiro, ainda faz pix, em troca de bênção, em troca de milagre. Entendeu? E sabe que esse tipo de gente parece? Parece aquelas pessoas que, negócio de que lê a mão, as cartomantes, que joga búzios. Vem cá, que eu vou adivinhar o teu futuro, eu vou trazer o teu marido de volta, a tua esposa de volta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Entendeu? Só que hoje essas pessoas elas não estão mais numa casa, hoje elas estão especializadas, hoje elas estão dentro da igreja enganando os idiotas. Porque só sendo idiota, gente, para se levar por essas enganações. Por pessoas que vendem a palavra de Deus, comercializam a palavra de Deus, por pessoas que comercializam fé, comercializam libertação, comercializam cura. E as pessoas vão atrás, as pessoas acreditam nessas coisas. Por quê? Porque eles não querem acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é suficientemente. Ela tem poder suficiente para libertar a tua vida, para te restaurar, para te curar, para te libertar e para te levar para a vida eterna. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eu sou testemunha do agir de Deus na minha vida, sem precisar ir atrás desses falsos profetas, sem precisar ir atrás dessas falsas pessoas aí que fazem um evangelho falso, um evangelho superficial, um evangelho mentiroso, enganador.
Deus me curou. Eu andava numa situação, quando eu estava no mundo do pecado espiritual, tão crítica, que eu cheguei a quase entrar numa depressão. A minha ansiedade era uma ansiedade que já estava ao extremo, já estava chegando ao limite. Parecia que eu estava ficando louco, que eu estava enlouquecendo. Era um começo de depressão. Várias e várias vezes eu ia para o Guarais, da minha cidade, o Hospital Guarais, que eu tinha um plano de saúde, na época lá em São Luís. Várias e várias vezes. Às vezes eu ia 7 vezes por semana no Hospital Guarais. Os médicos que me atendiam já ficavam assim: Senhor, não sei o que fazer, você não tem nada, seu coração está ótimo, não tem nada no seu coração, você não tem veia entupida, você não tem nada. E a ansiedade, quando ela está bem elevada, ela eleva a nossa pressão. A gente começa a sofrer de pressão alta quando a gente está com a ansiedade elevada. E eu comecei a estar com esse problema de pressão. Aonde eu encontrei a cura? Em Jesus Cristo. No momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, e no momento que eu comecei a me submeter a Ele, no momento que eu comecei a obedecer a Ele, no momento que eu comecei a fazer a vontade dEle, a viver uma vida para fazer a vontade dEle, no momento que eu decidi renunciar tudo aquilo que desagrada a Ele, tudo aquilo que desagrada a Deus, eu comecei a encontrar cura para a minha vida, para o meu problema. Porque o médico chegou a receitar losartana para eu usar. Eu usei algumas vezes. Losartana eu usava algumas vezes. Mas hoje, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para honra e glória do Deus Todo-Poderoso, eu não faço mais uso de losartana. Eu não preciso mais tomar esse medicamento. Hoje eu não sofro de ansiedade. As minhas unhas, elas nunca cresciam. Elas não cresciam porque a ansiedade era grande. Eu só vivia roendo unha. E hoje eu não sofro mais disso. Deus me curou de tudo. Deus me curou de tudo. Eu não tenho mais nenhum problema de saúde, para honra e glória do Senhor. Eu não uso mais remédio para pressão alta, para honra e glória do Senhor. Eu não sofro mais de ansiedade, para honra e glória do Senhor. Mas eu encontrei essa cura não foi através desses charlatões, desses falsos profetas, desses mentirosos que estão nas redes sociais enganando o povo. Eu encontrei a solução para o meu problema, eu encontrei quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu encontrei quando eu comecei a me submeter ao Senhor Jesus Cristo, ao reino de Deus. Eu encontrei quando eu comecei a me comprometer em fazer estudos, em meditar na palavra de Deus. Porque não tem coisa melhor para ansiedade, para pessoas ansiosas do que ela está meditando na palavra de Deus, do que está lendo a palavra de Deus. E hoje eu não consigo viver sem a palavra de Deus. Eu encontrei a cura me submetendo ao Senhor, obedecendo a Ele, fazendo a vontade dEle, como eu venho fazendo. Foi aí que eu encontrei a cura. Eu não fui atrás desses falsos profetas, desses vendedores de fé ilusória, vendedores de falso milagre. Gente, acordem para a realidade. Não dê dinheiro para essas pessoas que pregam nas redes sociais, que oferecem Pix, dizendo que você vai receber a sua bênção, que você vai receber isso, que você vai receber aquilo, ensinando tudo errado para as pessoas, dizendo que você vai ser curado disso, que você vai ser curado disso. Está parecendo uns bandos de macumbeiro, se fingindo de cristão, de crente. É isso que dá para entender. Uns bandos de pai de santo, de macumbeiro, se fingindo de pastores, de falsos pastores, aí, de falsos crentes, oferecendo cura e libertação, sem ensinar as pessoas a ser obediente a Deus, sem ensinar as pessoas a se comprometer ao reino de Deus, sem ensinar as pessoas a renunciar às coisas que desagradam a Deus. É por isso que hoje, em muitas congregações, a Bíblia está ficando de lado, porque os pregadores eles já estão especializados em mentir, eles já são especializados em iludir aquelas pessoas que estão na igreja. Quando fala de revelação, eita, aqui, já vou ter uma revelação aqui, eu vou te dar uma revelação. Quando fala nisso, as pessoas começam a se emocionar. Ixi, será se tem revelação para mim? Será se tem alguma coisa para mim? Aí a pessoa ali que é ludibriosa, mentirosa, ela olha para a pessoa e vê o semblante da pessoa ali com a cara de choro, de desespero, e vai lá e começa a aplicar a mentira para aquelas pessoas.
Eu creio em revelação, eu não sou incrédulo não, eu creio. Eu creio que Deus ele revela, eu creio que Deus ele usa. Eu creio que Deus usa as pessoas com dom de profecia, não profeta, que profeta foi até João Batista. Não existe mais profeta, o que existe é dom de profecias, e Deus ele dá esse dom, não é para toda pessoa, não é para qualquer pessoa. Ele dá esse dom para quem tem compromisso com ele, ele dá esse dom para quem tem compromisso com a palavra. Ele dá esse dom para quem vive e pratica o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Ele dá esse dom para quem é obediente a ele, para quem é completamente obediente a ele, fazendo a sua vontade. Ele não dá esse dom para charlatão, ele não dá esse dom para mentirosos, ele não dá esse dom para mamon, para pessoas que amam dinheiro, que faz tudo por dinheiro. Deus não dá, não acredita nisso, que não vem de Deus. Essas pessoas, esses charlatões que vêm nas redes sociais, passando pix, querendo dinheiro em troca de milagre, em troca de... Isso é só ladrão, é mentiroso. São tudo ladrão. Tudo falso cristão, tudo falso pastor, é só ladrão. Eles querem teu dinheiro, eles não têm preocupação com tua vida, eles não estão nem aí para ti, eles querem teu dinheiro. É isso que eles querem. Eu faço live nas redes sociais, eu não cobro um centavo de ninguém, eu não quero dinheiro de ninguém, eu não quero dinheiro de Kawaii, não quero dinheiro de TikTok, não quero dinheiro de Facebook, porque eu faço isso aqui por amor. Porque Deus ele me entrega com amor e eu passo com amor para as pessoas. Porque o conhecimento não vem de mim, vem de Deus. É Ele que nos concede sabedoria, é Ele que nos concede discernimento, é Ele que nos concede entendimento. Tudo vem dEle. Eu sou apenas um vaso sendo usado por Deus para compartilhar o evangelho da verdade, para que as pessoas se libertem do erro e do engano e da mentira desses falsos profetas que tem aí. Eu acredito no dom de revelação. Eu acredito que Deus usa as pessoas para revelar, mas ele vai usar pessoas que têm compromisso com Ele, que têm compromisso com o reino dEle. Ele vai usar aquelas pessoas que estão o tempo todo meditando na sua palavra, buscando viver o evangelho autêntico do Senhor Jesus Cristo, o evangelho genuíno. Aquelas pessoas que amam o reino de Deus, aquelas pessoas que estão preocupadas de verdade com salvação de almas, e não aquelas pessoas que têm o coração voltado para o dinheiro. Deus não vai usar pessoas charlatões que têm um coração voltado para o dinheiro. E não sou eu que falo, é a Bíblia. Eu vou já ler aqui a introdução. Aqui, eu estou com 3 Bíblias aqui para passar para vocês. Porque eu prego a palavra. Eu não estou aqui para mentir para ninguém, nem iludir ninguém. Está aqui, ó, a palavra. Uma Bíblia, 2 Bíblias, 3 Bíblias. Para trazer a palavra de Deus, para compartilhar, para que você venha entender, para depois não dizer que está saindo da minha boca, que está saindo de mim mesmo, que essas coisas estão vindo de mim mesmo. Não, tudo vem de Deus através da sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser autoridade na igreja. A autoridade na igreja é a palavra de Deus. Não é show de falso profeta, não é show de pessoas que querem estar fazendo revelação, não. Tomando um culto todinho para estar dando revelação e dando um show. Não é isso não, que é a palavra. Quando a palavra é pregada por pessoas que têm compromisso verdadeiro com o evangelho, quando a palavra é pregada, essa palavra ela tem poder para te libertar, para te curar. Essa palavra, quando ela é pregada, ela tem poder para curar, para libertar. O apóstolo Filipe, em suas pregações, cheio do Espírito Santo, ele curava só através do poder da palavra. Os apóstolos curavam só através do poder da palavra. Jesus Cristo operava sua cura, seus milagres, pelo poder da palavra. É isso que eu quero que vocês entendam. A palavra de Deus, ela tem poder para curar, para libertar, para restaurar. Mas tudo tem que ser pelo poder da palavra de Deus. É pelo poder da palavra. Quando Jesus ia operar milagre e operar suas curas, ele usava a palavra de Deus. O Deus, quando ele fez o universo, o Deus Todo-Poderoso, quando ele criou a terra, ele criou pelo poder da palavra. Quando ele diz, haja luz, e a luz começou a surgir. Tudo que Deus fez foi pelo poder da palavra. E sabe o que acontece em muitos templos, hoje em muitas igrejas? Que a palavra, para esses falsos mestres, para esses falsos pastores, para esses falsos profetas, a palavra de Deus ela não está sendo mais suficiente para eles. Então eles têm que criar um meio para curar as pessoas. Eu já vi pastor de renome conhecido no Brasil,
pegando o seu terno, e jogando nas pessoas, para as pessoas ser curadas. Que é isso, gente? Onde já se viu isso? E as pessoas vão atrás dessa loucura e glorificam, aleluia, glória a Deus, ai meu Deus, glória a Deus. Onde há pessoas que se dizem conhecedor da palavra, pregadores de conhecido nacionalmente, pegando o terno e jogando nas pessoas para as pessoas serem curadas. Então quer dizer que a palavra de Deus, só pela palavra, não é mais suficiente? Só o Senhor Jesus Cristo não é mais o suficiente? Tem que ter artifícios, tem que ter rituais para curar as pessoas, para libertar as pessoas? Tem que ter toda essa porcaria, essa mentira? Onde já se viu isso, gente? Onde já se viu pastor pegar terno e passar nas pessoas para ela ser curada? Cadê a autoridade da palavra? Antigamente não existia isso dentro das igrejas. As pessoas eram curadas pelo poder da palavra. As pessoas eram libertas pelo poder da palavra. Às vezes a pessoa pregava a palavra cheio do Espírito Santo, cheio de unção, que só a palavra fazia as pessoas ir a lágrimas. As pessoas choravam copiosamente só pelo poder da palavra. E hoje as pessoas choram com falsas profecias, com essas falsas profecias, falsas revelações. Isso não muda ninguém, isso não modifica ninguém, essas falsas profecias aí. Meus irmãos, a verdadeira libertação espiritual, ela vem através do conhecimento da palavra de Deus, e não de rituais ou manifestações emocionais. Nós, pregadores do Evangelho, devemos ensinar os princípios bíblicos que levam à transformação genuína. Aleluia. Todos nós cristãos devemos buscar uma fé baseada no entendimento da palavra de Deus. Prestem muita atenção nisso aqui que eu estou dizendo para vocês. A verdadeira libertação espiritual vem através do conhecimento da palavra de Deus, e não de rituais ou manifestações emocionais. Nós, pregadores do Evangelho, devemos ensinar os princípios bíblicos que levam à transformação genuína. Todos nós cristãos devemos buscar uma fé, todos nós cristãos, você que gosta de ir atrás dessas falsas profecias de revelação, você tem que buscar uma fé baseada no entendimento da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Em vez de se deixarem levar por emoções passageiras, todos nós devemos buscar uma fé mais profunda e fundamentada exclusivamente na palavra de Deus, ao invés de se deixarem levar por práticas religiosas superficiais e sensacionalistas. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Em vez de se deixarem levar por emoções passageiras, todos nós devemos buscar uma fé profunda e fundamentada exclusivamente na palavra de Deus, ao invés de se deixarem levar por práticas religiosas superficiais e sensacionalistas. É isso que devemos. A nossa fé tem que ser baseada e fundamentada na palavra de Deus, porque essa palavra ela tem poder. Só a palavra de Deus pregada na igreja, ela é o suficiente para libertar, para curar, para restaurar. Somente a palavra de Deus pregada dentro de uma igreja, ela é suficientemente poderosa para curar, libertar, restaurar as pessoas. Não precisa de rituais. Não precisa desses rituais mentirosos, como eu vejo aí nas redes sociais, pastor de nome nacional jogando o seu terno, diz que para curar as pessoas, para expulsar demônio. Jesus expulsou Satanás da sua presença através do poder da palavra. Os discípulos de Jesus, eles curaram as pessoas, curavam pelo poder da palavra.
Jesus operava milagre, curava, ressuscitava pelo poder da palavra. Não tem nenhuma passagem na Bíblia, Jesus pegando o seu manto e alguém que fosse atrás de cura. Ó, Senhor, eu quero ser curado, me cura, Senhor. Aí Jesus pega, não tem nenhuma passagem na Bíblia, Jesus pegando o seu manto, vou tirar, peraí, meu filho, que eu vou tirar meu manto e vou passar meu manto por você, que você vai ser curado. Teve uma que triscou na orla do Senhor Jesus Cristo, obteve algo mais, a fé, porque ela teve fé. A fé dela foi depositada em Jesus, porque ela disse, se eu ao menos triscar no seu manto, eu encontraria a cura. Ela depositou a fé dela em Jesus e obteve a cura pela fé. Mas não tem nenhuma passagem de Jesus Cristo, dos discípulos, usando artifícios, usando rituais para curar as pessoas. Eles curavam através do poder da palavra. Eles operavam os milagres e a cura pelo poder da palavra. Não precisa de rituais, não precisa passar terno, não precisa passar manto, não precisa nada disso para curar a pessoa. Basta a pessoa ter comunhão com Deus, basta ela ser obediente a Deus, basta ela ter fé em Deus, basta ela receber de Deus o poder para curar. A autoridade tem que vir de Deus. A autoridade não sai de mim, a autoridade sai de Deus. A autoridade sai dele para expulsar demônio, para curar as pessoas, tudo vem de Deus. Mas tudo tem que ser feito pelo poder da palavra. Não precisa esse negócio de manto, de tirar terno para curar, para expulsar demônio, nada disso. É só através do poder da palavra. E eu fico triste de ver em muitas igrejas hoje a Bíblia ficando fechada. E o que está acontecendo? Não tem mais palavra pregada porque as pessoas não glorificam, as pessoas não dão mais aleluia quando a pregação é pregada. Se glorificam, começa a ficar, chora emocionalmente quando vem aquelas pessoas com falsas revelações, com falsas profecias, com falsas coisas que só exaltam o homem, exortam o homem e não a Deus. Aí a pessoa chora e se emociona. Não sei o que. Gente, vamos voltar para o primeiro amor. O primeiro amor é a palavra de Deus. Essa palavra ela tem poder para transformar vida. Ela tem poder para te curar, para te restaurar. Não vá para a igreja atrás de revelação. Não vá para a igreja atrás de falsas profecias. Vá para a igreja atrás da palavra de Deus. Se dediquem em ouvir a palavra de Deus. Não vão atrás dessas pessoas que estão nas redes sociais comercializando o evangelho, comercializando o milagre, comercializando cura, comercializando profecias, pedindo dinheiro, oferecendo Pix. Ontem mesmo à noite, na hora que eu cheguei do serviço, rapaz, eu vou dar uma analisada aqui no TikTok, aqui nas lives. O que eu vi de gente, pregador, eu chamo logo de vagabundo esse tipo de gente. Pedindo Pix, que eu vou pro monte, que não sei o quê, que você vai ser restaurado, que a sua saúde, a sua parte financeira, olha o ensinamento, olha, que você vai ser próspero financeiramente, que não sei o quê. Uma vez eu estava numa igreja, eu escutei uma pregação mais absurda que eu já ouvi na minha vida. O pregador dizer que a pessoa só é próspera se ela é uma pessoa fiel na sua contribuição, no seu dízimo, ela é próspera, como se a salvação fosse por dinheiro, e que só tem dom de falar em línguas, entendeu? Só tem dom de falar em línguas quem é ofertante fiel, que aquela coisa toda, que quem não fala em língua não é cheio do Espírito Santo, só é cheio do Espírito Santo quem fala em língua. Cara, essa é uma das pregações mais absurdas que eu já ouvi na minha vida. E a pessoa se diz entendido de Bíblia, se diz conhecedor de Bíblia, para dizer
que só é espiritual quem fala em língua, só é cheio do Espírito Santo quem fala em língua. De dizer que a pessoa só é abençoada na vida porque ela é dizimista, porque ela é ofertante. Quem não é abençoado. Se tu ganhou um carro, se tu tem uma coisa, tu ganhou porque tu é fiel no dízimo, tu é abençoado. É só ensinamento que vai tudo tudo ao contrário da Bíblia. Eu nunca vi Jesus pregar dessa maneira, que tu só vai alcançar bênção se tu fizer isso, tu fizer aquilo. A salvação ela está condicionada à nossa submissão a Deus, à nossa obediência a Deus, à nossa fé em Deus, e isso através tudo pela graça de Deus. Tudo pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. A salvação está condicionada a isso. Mas fica ensinando mentira para as pessoas na igreja, fica ensinando coisas erradas para as pessoas na igreja, porque não querem ensinar a Bíblia. É pouco pastores hoje no Brasil que eu vejo exortar o crente a meditar na palavra, a fazer oração e a jejuar. São poucos os pastores hoje que têm esse compromisso de ensinar a Bíblia, a palavra de Deus para a pessoa. A igreja ela tem que ser cheia da palavra de Deus. Nós temos que encher os corações das pessoas da palavra de Deus. A gente não tem que plantar ilusão no coração de ninguém. A gente tem que plantar a salvação para a vida eterna. Esses falsos pregadores, esses falsos pastores, esses falsos profetas, falsas pessoas que dão revelação aí, tudo por causa de dinheiro, tudo por dinheiro. Elas estão plantando a ilusão no coração das pessoas que vão atrás dessas pessoas. Plantando ilusão, ela não está plantando salvação não para a tua vida, ela está plantando a ilusão. Eu fico estarrecido de ver as pessoas que não querem saber de Bíblia, que não querem saber da palavra de Deus, se emocionando com essas falsas profecias, se emocionando com essas mentiras que está aí nas redes sociais aí. Está cheio de gente mentirosa que não tem compromisso verdadeiro com a palavra de Deus. Tem gente querendo, as pessoas elas estão querendo promessas sem compromisso. Querem bênção sem obediência. E querem ir para o céu sem renúncia. Essa é a pura verdade. As pessoas elas querem promessas sem compromisso com Deus. Não querem O que é ter compromisso com Deus? Ter compromisso com Deus é ser obediente a Ele, é fazer a vontade dEle, é viver uma vida para Ele e por Ele, é meditar na sua palavra, é orar, é jejuar, é fazer tudo aquilo que agrada a Ele, é renunciar ao pecado, é renunciar às coisas que desagradam a Ele. E as pessoas não querem se comprometer a Deus. Elas querem promessa, mas elas querem viver da mesma forma, fazendo coisas que desagradam a Deus. Elas querem bênçãos, querem ser abençoadas, mas não querem obedecer a Deus. E ainda diz que querem ir para o céu, mas não querem renunciar ao pecado, não querem renunciar a essas coisas que desagradam a Deus. Agora, voltando para o versículo 3 do capítulo 4 de 2 Timóteo, aqui é Bíblia, não vem nada de mim, tudo vem da palavra de Deus. Versículo 3 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Não sofrerão a sã doutrina. Em toda a história da igreja, sempre houve aqueles que se recusam a ouvir e apoiar um ensinamento que desafia ou contradiz os seus comportamentos egoístas e ímpios. Eu estou indo aqui pela Bíblia. No entanto, à medida que o fim se aproximar, esse desafio ficará ainda pior. Os homens não sofrerão a sã doutrina. Muitos afirmarão que são cristãos, se congregarão em igrejas e parecerão honrar a Deus, mas não tolerarão a verdadeira fé cristã do Novo Testamento, com a sua ênfase na demonstração do poder do Espírito Santo e o seu chamado à pureza moral e à separação dos costumes ímpios e profanos que são comuns no mundo.
Eles desviarão os ouvidos da verdade. Muitas pessoas nas igrejas não tolerarão mais a pregação genuína e baseada na Bíblia, que ousadamente defende a verdade e se opõe firmemente ao pecado. Preste bem atenção. Olha como está a igreja do dia de hoje. Olha como está a igreja no dia de hoje. Eles desviarão os ouvidos da verdade. Tem muito indo para a igreja hoje que não quer ouvir a verdade. Tem muitas pessoas indo para a igreja e não querem saber negócio de ouvir a verdade. Eles querem saber de revelação, de profecia, de não sei o quê, de não sei o quê. Não querem saber da verdade da palavra de Deus. Tem muitos aí que não querem nem, quando vai pregar o evangelho da verdade, aí diz que esse evangelho não é para a igreja, que isso está ultrapassado, que esse tipo de pregação não se faz mais. Quando se fala de não amar o mundo, quando se fala de negar a si mesmo, quando se fala de pecado, quando se fala de santidade, essas coisas as pessoas não querem saber. Elas não acham mais atraente esse tipo de pregação. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia que está dizendo: eles desviarão os ouvidos da verdade. Muitas pessoas nas igrejas não tolerarão mais a pregação genuína e baseada na Bíblia, que ousadamente defende a verdade e se opõe firmemente ao pecado. Aqueles que se afastam da verdade e comprometem os princípios da palavra de Deus desejarão a pregação que tolera o seu modo de vida, não desafia o seu comportamento e exige menos que uma devoção total a Cristo. Eles não aceitarão a palavra de Deus quando ela falar de pecado, arrependimento, juízo e necessidade de santidade. Está desse jeito hoje na igreja. Está desse jeito. Eles não aceitarão, as pessoas não querem mais aceitar. Eles não aceitarão a palavra de Deus quando ela falar de pecado. Ninguém quer saber mais para falar de pecado na igreja. Quando vai o pregador que vai pregar sobre o pecado, todo mundo fica, ninguém glorifica, ninguém fica, todo mundo, para que isso? Lá vem esse pregador pensando que eu vim para a igreja para receber uma profecia, uma revelação. Esse pregador está vindo para falar de pecado. Está desse jeito, está desse jeito. Eles não aceitarão a palavra de Deus quando ela falar de pecado, de arrependimento. Aí quando chega um pregador e fala na igreja que as pessoas têm que se arrepender, aí aqueles que não gostam da verdade, lá vem esse pregador falar de arrependimento, já está julgando. É assim que as pessoas dizem. Esse aí já está julgando, já está apontando o dedo. A pessoa não sabe nem o que é julgar. Para a gente falar que uma pessoa está julgando, primeiro a gente tem que entender o que é julgar. Se a pessoa chegar para mim, como uma vez um amigo aqui chegou dizendo que eu estava julgando. Eu fiz uma pregação da verdade, ele chegou para mim e disse que eu estava julgando. Eu falei, meu amigo, o que é julgar para você? Me diz aí, o que é julgar? Ele não soube me explicar, mas eu vou explicar para vocês aqui o que é julgar. Julgar é quando eu chego com um maconheiro e digo para ele que ele que para ele não tem mais jeito, que a vida para ele acabou, que ele vai morrer desse jeito, que não tem mais jeito. Julgar é quando eu digo para uma pessoa que é alcoólatra, eu olho para ela e digo que ela não tem mais jeito. Julgar é quando eu digo para um criminoso que para ele não tem mais jeito. Aí eu estou julgando. Mas no momento que eu chego para essas pessoas advertindo e alertando, isso não é julgar. Isso é alertar e advertir. E o que eu estou fazendo aqui nessa pregação não é julgando falsos pregadores, não é julgando não. Eu estou alertando e advertindo para que as pessoas não venham ser enganadas por esses falsos pregadores que estão surgindo aí. Isso aqui é advertir. Como diz a palavra, eles não aceitarão a palavra de Deus quando ela falar de pecado, arrependimento, juízo e a necessidade da santidade. O que é santidade? Santidade é pureza moral, integridade espiritual, separação do mal e dedicação a Deus. Então anote aí, se você está com o caderno, anote aí para você saber o que é santidade. O que é santidade? O que é estar em santidade? O que é viver em santidade? É pureza moral, integridade espiritual, separação do mal e dedicação a Deus. Isso é estar em santidade.
Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esses crentes insinceros, olha como é que a Bíblia chama. Esses crentes insinceros não buscarão, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Para depois não dizer que é eu que estou falando. A Bíblia está dizendo. Esses crentes insinceros não buscarão, esses crentes insinceros não buscarão pastores que estejam em conformidade com as palavras de Deus. Hoje em dia, aquele pastor que prega a verdade, aquele pastor que prega o evangelho genuíno, hoje em dia ele está sendo deixado de lado. Tem muitas igrejas que não convidam. Não convida aquele pastor ali, porque aquele pastor só fala em pecado, aquele pregador ali só fala em renúncia, só fala em arrependimento, só fala em santidade. Não convida esse pastor não. Convida aquele que só fala que Deus vai me dar vitória. Convida aquele que só fala que eu sou abençoado. Convida aquele que só fala que eu sou especial. Convida aquele que só fala que eu sou merecedor. Não convida aquele que fala de renúncia. Entendeu? Convida aquele que massageia meu ego, que faz eu sair da igreja me achando a pessoa mais importante do mundo. Meus amados irmãos, todo crente fiel, todo crente obediente a Deus, ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Preste bem atenção. Todo crente fiel, todo crente obediente a Deus, todo crente obediente à palavra de Deus, ele é mais vencedor em Cristo, mais do que vencedor em Cristo Jesus. E quando a pessoa é fiel a Deus, quando ela é obediente a Deus, quando ela tem um compromisso com Deus, quando ela se submete a Deus, ela não precisa correr atrás de bênção. As bênçãos de Deus vêm até ela. Quando a pessoa é obediente a Deus, quando a pessoa é fiel a Deus, quando ela ama a Deus de verdade, quando ela tem amor pela palavra de Deus, quando ela é compromissada com o reino de Deus, ela não precisa correr atrás de bênção. As bênçãos de Deus vêm até ela. Porque Deus sabe o que precisamos. E Ele sempre vai suprir as nossas necessidades, conforme a sua vontade e não a nossa vontade. É desse jeito que tem que ensinar, é desse jeito que tem que se pregar. Não é pregar mentindo para as pessoas, iludindo as pessoas, plantando ilusão para as pessoas. A pregação é essa. Se você for obediente a Deus, se você for fiel a Deus, se você se submeter a Deus, se você se comprometer com o reino de Deus, se você renunciar ao pecado, se você renunciar à mentira, se você renunciar à fofoca, se você renunciar à pornografia, se você renunciar à masturbação, se você renunciar a tudo aquilo que desagrada a Deus, não precisa correr atrás de bênçãos. As bênçãos de Deus vêm até você. É dessa forma que se prega. O evangelho se prega dessa forma. Não iludindo as pessoas e não mentindo para as pessoas. Aleluia, louvado seja Deus. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esses crentes insinceros não buscarão pastores que estejam em conformidade com os padrões da palavra de Deus. Como eu já falei, pastor que prega a verdade, pastor que fala sobre pecado, pastor que prega sobre renúncia, sobre santidade. Tem muitas igrejas que não querem mais esse tipo de pastor na sua igreja, não. Porque vai espantar os crentes que estão lá, vai espantar, e os crentes não querem ouvir isso, eles querem ouvir outro tipo de evangelho. Eles não querem ouvir essas coisas. O evangelho, ele tem que fazer com que eu saia da igreja buscando melhorar o meu caminho diante de Deus. Porque Jesus, ele pregava para as pessoas para que elas viessem buscar a melhorar o seu caminho diante de Deus. Para que elas viessem renunciar ao pecado, se elas quisessem alcançar o reino de Deus. Eu tenho que sair da igreja refletindo. Não, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo, eu preciso me dedicar mais nisso, eu preciso me dedicar aqui, naquilo. Hoje não. Hoje as pessoas saem da igreja se sentindo uma popstar, se sentindo as pessoas mais especiais do mundo. Porque vão atrás de ilusão,
não busca renunciar, não busca mudar de vida, não busca mudar o seu pensamento com relação a Deus, continua com o seu mesmo modo operante fora da igreja, fazendo as mesmas coisas erradas que desagradam a Deus, se vestindo com roupas que provocam lascívia, se vestindo com roupas que sensualiza, que provoca, que chama a atenção dos homens. Por quê? Porque na igreja que ela está, não prega sobre isso, não prega sobre pecado, não prega sobre renúncia, só prega sobre prosperidade. Entendeu? Aí como é que a pessoa vai mudar de vida desse jeito? Vai mudar seu pensamento? As pessoas que estão indo atrás de falso evangelho, desse tipo de evangelho aí, elas estão se tornando uma pessoa cada vez mais fracas espiritualmente. É por isso que muitos estão apostatando, muitos estão abandonando a igreja, porque vão atrás desses pregadores que não falam de pecado, que não falam de renúncia, que não falam de santidade, que não falam de arrependimento. Elas vão atrás dos pastores que só falam o que elas querem ouvir, que só fala de bênção, de vitória, de não sei o quê, de não sei o quê. Aí quando não chega, elas pegam e abandonam. Aí sai falando mal da igreja, abandona a igreja. Aí sai julgando a Deus, falando mal de Deus, que Deus não ama ela, que Deus não abençoa ela, que Deus não dá nada para ela. Como é que Deus vai te abençoar se você não quer ter compromisso com Ele? Como eu acabei de ler. Que as pessoas querem promessa sem compromisso, que as pessoas querem bênção sem obediência e que as pessoas querem ir para o céu sem renúncia. Não vai desse jeito, não vai. Em vez disso, buscarão líderes. Olha o que a Bíblia diz. Em vez disso, buscarão líderes que estejam em conformidade com seus próprios desejos mundanos de satisfação própria. Eles escolherão pregadores que sejam oradores eloquentes e divertidos, cujas mensagens lhe assegurem de que podem permanecer em Cristo, apesar do fato de que o seu comportamento claramente contradiz os padrões e os princípios da palavra de Deus. Está bem aqui escrito. Em vez disso, buscarão líderes que estejam em conformidade com seus próprios desejos mundanos de satisfação própria. Eles escolherão pregadores que sejam oradores eloquentes e divertidos, cujas mensagens lhe assegurem de que podem permanecer em Cristo, apesar do fato de que seu comportamento claramente contradiz os padrões e os princípios da palavra de Deus. Como as pessoas elas estão doidas por dinheiro, são pregadores aí que amam dinheiro, líderes que amam dinheiro, e ele vê que a igreja está lotada, está cheia, e que dinheiro está entrando, 200 mil, não sei quantos mil está entrando na igreja, porque a pregação lá na igreja, ela não pode confrontar o pecado, ela não pode falar sobre santidade, ela não pode falar sobre arrependimento, sobre renúncia, ela não pode falar sobre não ameis o mundo, negue-se a si mesmo. A pregação lá, eles mesmos escolhem o tipo de pregadores que é para ir para lá, que te exorta, que te faz especial, tipo de pregação que te eleva, que te deixa uma pessoa lá nos ares, se sentindo importante, sem a necessidade de renúncia. Tipo assim, vocês podem ficar na minha igreja, aqui não se fala de pecado, aqui não se fala de renúncia, aqui a pregação é sobre prosperidade, venha tomar a sua bênção, venha ser vitorioso, venha crescer financeiramente. É assim que o pessoal quer, esse tipo de pregação que eles querem, entendeu? Aí por isso que tá cheio de crente que anda na rua de calça leg, irmãs que andam de calça leg, sensualizando nas ruas. Tá cheio de crente aí, tá uma bagunça. Essas pessoas que amam esse tipo de congregação que não prega a verdade, tá uma bagunça. É traição, é marido traindo mulher, mulher traindo marido, e pornografia, e os homens no vídeo pornô, nas pornografia, no adultério, tá uma bagunça sem fim. Aí porque Jesus me ama, a igreja que eu tô fala que Jesus me ama e que ele me aceita do jeito que eu quiser, e que eu posso viver a minha vida tranquila, porque ele me ama e eu vou ser salvo. Entendeu? É assim que tá hoje, as pessoas estão atrás dessas coisas. É assim que tá. Todos vocês, boa tarde para todos que estão na live. Todas as pessoas que estão na live, eu desejo uma ótima tarde.
Daqui a pouco eu vou finalizar e eu vou orar por todos vocês, tá bom? Vou orar por todos vocês. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu não estou aqui para querer dinheiro de ninguém. Não quero dinheiro de ninguém. Não estou aqui para pedir nada para ninguém. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, para que você enxergue e se liberte do erro, do engano, da mentira e que você venha para a verdade. Porque a palavra de Deus diz, Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Tem muitas pessoas aí que estão aprisionadas, escravizadas, porque não querem conhecer a verdade. Em vez disso, buscarão líderes que estejam em conformidade com seus próprios desejos mundanos de satisfação própria. Eles escolherão pregadores que sejam oradores eloquentes e divertidos, cujas mensagens lhe assegurem de que podem permanecer em Cristo, apesar do fato de que o seu comportamento claramente contradiz os padrões e os princípios da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus adverte. O Espírito Santo de Deus adverte a todos os que permanecem fiéis a Deus e a sua palavra, que esperem perseguições e sofrimento por causa da sua fé. Eles devem se separar das igrejas e pessoas que afirmam seguir a Cristo, mas que negam qualquer aspecto do poder de Deus ou da sua palavra, ou que apoiam a pregação que compromete a verdadeira mensagem de Cristo encontrada na Bíblia. Devemos ser leais à mensagem de Cristo, do Novo Testamento, e devemos orar e apoiar os fiéis ministros de Deus, que a preguem e ensinam, agindo deste modo. Agindo deste modo, podemos ter a certeza de que teremos uma íntima comunhão com Cristo e que desfrutaremos maravilhosos momentos de renovação espiritual. A palavra de Deus deve ser o nosso guia supremo para a verdade e a nossa regra intransigente de fé e comportamento. Presta bem atenção. A palavra de Deus deve ser o nosso guia supremo para a verdade e a nossa regra intransigente de fé e comportamento. Devemos usar a palavra de Deus dada pelo Espírito Santo como nosso guia completo e suficiente e como padrão pelo qual poderemos julgar tudo aquilo que fazemos e aquilo em que cremos. A tendência em algumas igrejas é basear as suas crenças e comportamentos em revelações supostamente novas, experiências pessoais, milagres, sucessos, objetivos centrados no homem ou ideais sem sólida confirmação baseada na Bíblia. Olha o que eu disse aqui, olha o que a pregação está dizendo aqui, meus amados. É para você abrir seu coração e entender a verdade, para depois as pessoas não saírem aí apontando o dedo para mim, dizendo que eu estou perseguindo, que eu estou julgando. Não é isso não. Olha o que a Bíblia diz. A tendência em algumas igrejas é basear as suas crenças e comportamento em revelações supostamente novas, experiências pessoais, milagres, sucessos, objetivos centrados no homem ou ideais sem sólida confirmação baseada na palavra de Deus. Este será um dos principais meios de Satanás para enganar as pessoas nos últimos dias. Eita, aleluia, louvado seja Deus. Mateus 24, 5, 11, 2 Tessalonicenses 2, 11. Esses falsos profetas, essas pessoas que dizem que têm revelação de Deus sem ter, essas pessoas que cobram por milagre, que cobram por obra do Senhor, essas pessoas que pregam o evangelho aqui, superficial nas redes sociais, em troca de dinheiro, essas pessoas que oferecem falsa cura, falso milagre em troca de dinheiro, presta bem atenção, este será um dos principais meios de Satanás
para enganar as pessoas nos últimos dias. As pessoas, elas estão sendo enganadas nos dias de hoje por obras do diabo. Porque esse é o meio que Satanás está usando para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas, para as pessoas não buscarem mais a Bíblia, para as pessoas não confiarem mais na palavra de Deus, para as pessoas não acreditarem na palavra de Deus, para as pessoas não acreditarem que só Jesus é o suficiente para nossas vidas, porque só Jesus Cristo é o suficiente para nossas vidas. E a sua palavra, a palavra de Deus, ela é o nosso guia supremo. A palavra de Deus, dentro de uma igreja, ela é autoridade. E ela está perdendo a autoridade em muitas congregações. Em muitas congregações, a Bíblia está perdendo a autoridade. Em muitas igrejas, ela está perdendo a autoridade. Vamos ver o que Judas diz. Amados, Judas 3. Epístola Universal do Apóstolo Judas 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduzirão, aleluia, Judas 4, porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Judas denuncia fortemente os homens ímpios que ensinam que a salvação espiritual pela graça, isto é, o favor e o amor imerecido vindos de Deus, libera os crentes de qualquer obrigação de observar regras religiosas, incluindo os padrões morais da lei de Deus. Aí o que Judas diz? Judas 11. Ai deles, porque entrarão pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e perecerão na contradição de Corá. O que quer dizer isso? Caim, o próprio filho de Adão e Eva, ficou conhecido por seu pecado oculto, por sua desobediência exterior e como o primeiro assassino. Em última instância, ele foi amaldiçoado por Deus. Balaão era um falso profeta, impulsionado pelo orgulho e pelas ganâncias em detrimento do povo de Deus. Pessoas aí enganadoras, elas estão com o espírito de Caim, espírito de Balaão e espírito de Corá, enganando o povo. Essa é a verdade. Hoje, dentro da igreja, está cheio de pessoas aí com espírito de Balaão, com espírito de Caim e com espírito de Corá. Tá bem aí? Balaão era um falso profeta, impulsionado pelo orgulho e pela ganância, em detrimento do povo de Deus. Corá causou discórdia entre os israelitas e liderou uma rebelião contra o líder piedoso, Moisés, o que resultou na destruição de Corá. Os falsos mestres do tempo de Judas possuíam as mesmas características ímpias e sofreriam uma destruição similar. Os professores apostatas, isto é, espiritualmente rebeldes, sem fé, separados do relacionamento com Deus, entre os leitores de Judas, estão 2 vezes mortos. O que significa literalmente morrendo 2 vezes, ou ter morrido 2 vezes? Isto parece querer dizer que, pelo menos alguns dos falsos mestres foram uma vez crentes em Cristo, que haviam passado da morte para a vida, mas algum tempo depois se afastaram de Deus e romperam sua união com Cristo,
Consequentemente, eles agora haviam abandonado a vida verdadeira e se voltado para a morte espiritual, que é a separação do Deus. Os professores corruptos, utilizando 6 metáforas da ilustração simbólica, mancham suas vestes. Apacentando-se a si mesmo, eles não estavam alimentando o rebanho, isto é, as pessoas por quem eram responsáveis como líderes espirituais. Nuvens sem água, eles prometiam uma verdade refrescante, mas deixaram as pessoas espiritualmente secas. Árvores murchas, infrutíferas. Nesta estação, outono, as árvores deveriam estar repletas de fruto, mas estavam espiritualmente mortas. Esses falsos pregadores, esses falsos profetas, essas pessoas que vendem ilusão, elas estão nada mais, nada menos que murchando a tua fé. Elas estão nada mais, nada menos do que te matando espiritualmente. É isso que elas estão fazendo. Porque a nossa fé ela tem que ser baseada na palavra de Deus. Como eu disse, para finalizar eu vou ler de novo. Eu vou ler isso aqui de novo, para finalizar. Meus irmãos, prestem bem atenção, meus irmãos, a verdadeira libertação espiritual vem através do conhecimento da palavra de Deus e não de rituais ou manifestações emocionais. Nós, pregadores do Evangelho, devemos ensinar os princípios bíblicos que levam à transformação genuína. Todos nós, cristãos, devemos buscar uma fé baseada no entendimento da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Em vez de se deixar levar por emoções passageiras, todos nós devemos buscar uma fé mais profunda e fundamentada exclusivamente na palavra de Deus, ao invés de se deixar levar por práticas religiosas superficiais e sensacionalistas. Então guarde isso no teu coração. Amém? Guarde isso no teu coração. Busque o conhecimento da palavra. Peça em oração para Deus conceder a você discernimento, entendimento. Peça para Deus abrir teus olhos para que você venha entender o sobrenatural. Porque quando Deus ele abre os nossos olhos, nós passamos a enxergar esses devoradores, esses líderes, esses pastores, esses pregadores, esses ludibriadores, esses mentirosos, esses enganadores, nós passamos a enxergar. Porque as pessoas que glorificam, que exaltam, essas pessoas com más intenções, que pregam por dinheiro, que vêm aqui na live pregar por dinheiro, oferecendo cura e milagre por dinheiro, essas pessoas, elas estão matando a sua fé, elas estão matando a sua fé e elas estão iludindo, ludibriando e plantando ilusão no coração de vocês. Porque a nossa fé, ela tem que estar fundamentada, baseada completamente, exclusivamente na palavra de Deus. Devemos nos alimentar da poderosa palavra de Deus todos os dias. A Bíblia Sagrada, ela tem que ser o nosso alimento diário. Assim como nós não esquecemos de fazer as nossas refeições, de nos alimentarmos fisicamente, devemos todos os dias nos alimentar espiritualmente da poderosa palavra de Deus. Essa palavra, ela tem poder para te libertar, para te curar, para te restaurar. Ela é o nosso guia, ela é a autoridade suprema dentro da igreja. Bota isso no teu coração. A autoridade suprema na igreja é a palavra de Deus. E ela é suficientemente poderosa para te curar, para te libertar, para te restaurar. A palavra de Deus, ela é suficientemente poderosa para te curar, para te libertar e para te restaurar. A palavra de Deus. Então, vivam da palavra de Deus. Deposite a sua fé, que a sua fé seja fundamentada e baseada na palavra de Deus. E lembrem-se,
o Senhor Jesus Cristo, Ele é o suficiente para nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Ele é o suficiente para nossas vidas. Se nós formos ao Senhor Jesus Cristo em oração, se buscarmos a Ele através da oração, se nos ajoelharmos diante dEle, se clamarmos a Ele, se formos com o coração contrito e quebrantado e humilde, clamando a Ele, Ele vai agir e operar em sua vida. Porque Ele é o Deus supremo e eterno. E é nele que nós temos que depositar a nossa confiança. Devemos depositar a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Devemos amar ao Senhor Jesus Cristo. Devemos honrar ao Senhor Jesus Cristo. Devemos glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Somente a Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor e de toda exaltação. Então mantenha a sua fé no Senhor Jesus Cristo. O que você estiver passando, se você estiver com problema de saúde, clamem ao Senhor Jesus Cristo. Se você estiver com problema financeiro, clamem ao Senhor Jesus Cristo. Se você estiver com problema no seu relacionamento, clame ao Senhor Jesus Cristo. Se você estiver com problema de ansiedade, de depressão, clamem ao Senhor Jesus Cristo. Leve os seus problemas ao Senhor Jesus Cristo. Entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, se ajoelhe e conte a Ele os seus problemas. Ele está com os ouvidos atentos a ouvir a tua oração e os teus pedidos. Basta você ter fé, basta você tomar essa decisão de buscar a Ele em oração. Porque Jesus, Ele vai trabalhar na tua vida por meio da tua atitude e da tua ação. Então toma uma atitude. Busque ao Senhor Jesus Cristo, confesse a Ele os seus pecados, entregue sua vida a Ele, conte a Ele os seus problemas, conte a Ele os seus desejos, e Ele vai ouvir e Ele vai agir na tua vida conforme a sua vontade, conforme a vontade dEle, conforme a sua vontade. Basta você ter fé no Senhor Jesus Cristo. Basta você depositar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Basta você buscar ao Senhor Jesus Cristo através da oração. Então confia no Senhor Jesus Cristo. Ao invés de você ir atrás desses falsos profetas, dessas pessoas que vendem ilusão, busque ao Senhor Jesus Cristo. Ele tem a resposta para o teu coração. Ele é a solução para o teu problema. Jesus, Ele é a solução para o teu problema. Jesus, Ele tem a resposta para o teu coração. Jesus, Ele está disposto a te perdoar. Jesus, Ele está disposto a te salvar, a te libertar, a te curar, a te restaurar, a te resgatar. Aleluia, louvado seja Deus. Basta você ir até Ele, basta clamar a Ele, por Ele. E lembre-se, se você quer ter vitória na vida, se você quer alcançar a vitória espiritual, você tem que ter fé no Senhor Jesus Cristo, obedecer ao Senhor Jesus Cristo e se submeter ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Eu vou orar aqui por cada um de vocês. Soberano Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Soberano Deus, Pai Celestial, veio milhares de pessoas que entrou nesta live para ouvir a Tua palavra. Porque a Tua palavra, Senhor, ela foi pregada e compartilhada para essas pessoas. Soberano Deus, eu não sei quais são os tipos de problemas que essas pessoas estão enfrentando na vida, porque eu não tenho poder para conhecê-las, mas o Senhor tem, porque o seu poder é supremo. Somente o Senhor, Deus eterno, é um Deus onisciente, onipresente e onipotente, porque somente o Senhor sabe de todas as coisas, somente o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, e somente o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor é o poder. Portanto, Deus Pai amado, o Senhor sabe dos problemas dessas pessoas, o Senhor sabe das suas aflições, o Senhor sabe das suas lutas, o Senhor sabe dos seus sofrimentos, o Senhor sabe das suas dores.
Portanto, Deus Pai amado, eu te peço nesta oração e clamo, Senhor, conceda o desejo do coração dessas pessoas. Se essas pessoas elas estão em busca de cura, que o Senhor venha conceder o desejo dos seus corações, conforme a sua vontade, soberano Deus, conforme a sua vontade, porque o Senhor sabe de tudo e de todas as coisas, e que a sua vontade prevaleça na vida dessas pessoas. Portanto, Deus Pai amado, conceda o desejo do coração dessas pessoas, pois o Senhor conhece o problema de cada uma delas que estão aqui nesta live. Que o Senhor venha entrar com providência na vida dessas pessoas, que o Senhor venha entrar, soberano Deus, se assim for da sua vontade, com cura, com salvação e com libertação e com restauração na vida de cada uma dessas pessoas. Abençoe, Deus Pai Celestial, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Soberano, a vida de cada uma dessas pessoas, soberano Deus. Ó Deus Pai amado, que elas venham conhecer o Teu poder, Senhor Deus, que elas venham conhecer a Tua glória, soberano Deus. Ó Deus Pai amado, que o Senhor venha operar na vida dessas pessoas e que elas venham entender que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus, só o Senhor cura, só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor restaura e mais ninguém, soberano Deus Pai amado. Soberano Deus, que o Senhor conceda, em nome do vosso Filho amado Jesus Cristo, o desejo do coração de todas essas pessoas que estiveram aqui olhando, ouvindo a Tua palavra, soberano Deus. E eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por colocar no meu coração a Tua palavra. Eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por estar me usando para compartilhar a Tua palavra. Eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por estar colocando o evangelho genuíno, o evangelho da verdade, o evangelho verdadeiro. Eu quero agradecer, meu Pai, por o Senhor estar me usando, por o Senhor estar me usando nesta obra, meu Pai. Muito obrigado. Obrigado por estar me usando. Obrigado por me usar para o vosso propósito, para o vosso plano. E eu quero viver cada dia esse propósito. Eu quero viver cada dia o vosso plano. Eis-me aqui. Usa-me sempre conforme a vossa vontade, Senhor. E o que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma dessas pessoas. Que seja feita a vossa vontade na vida dessas pessoas. É que eu vos peço e agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você crê nesta oração, se você crê no agir de Deus, se você crê no poder de Deus, você vai alcançar a vitória que o seu coração deseja. Basta você crer, basta você depositar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, basta você crer nele e viver uma vida para ele. Amém? Fique com essa palavra no teu coração, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua noite, que Deus abençoe a tua família, que Deus ele venha estar restaurando, que ele venha estar te guiando, que ele venha estar te mudando, te instruindo, te ensinando. E que aqueles que não são cristãos, aqueles que não são crentes, aqueles que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, toma essa decisão hoje mesmo. Entregue tua vida e teu caminho ao Senhor Jesus Cristo e você vai ver o agir de Deus na tua vida. Amém? Fique com essa palavra no teu coração e muito obrigado. Oh, glória a Deus. Aleluia.